O conflito entre Israel e Hamas atingiu um novo patamar. Em resposta aos ataques do grupo terrorista, Israel ataca Gaza com uma contraofensiva implacável, cortando suprimentos básicos como água, eletricidade e combustível. A estratégia busca enfraquecer a resistência do Hamas, mas também impõe um alto custo humanitário à população civil. Enquanto isso, as negociações para um cessar-fogo seguem inconclusivas, deixando o cenário cada vez mais volátil. Os Estados Unidos acompanham de perto a situação, avaliando possíveis desdobramentos e preparando respostas estratégicas. A possibilidade de uma incursão terrestre se torna mais concreta a cada dia. Israel ataca com precisão cirúrgica alvos estratégicos, mas o Hamas ainda mantém uma infraestrutura subterrânea complexa. Se as negociações falharem, o próximo passo pode ser um avanço por terra, aumentando o risco de um conflito prolongado e sangrento. Os Estados Unidos, por sua vez, analisam os impactos dessa escalada para toda a região, pois um confronto mais intenso pode gerar novas frentes de batalha, envolvendo grupos aliados ao Hamas, como o Hezbollah no Líbano. Enquanto isso, a população de Gaza enfrenta um colapso iminente. Sem suprimentos, os hospitais operam no limite, e milhares buscam refúgio em meio ao caos. A pressão internacional cresce, com os Estados Unidos tentando intermediar um acordo viável, mas Israel mantém sua postura firme. Não há negociação enquanto o Hamas continuar representando uma ameaça. Em paralelo, ataques são registrados em outras regiões, sinalizando que o conflito pode ultrapassar as fronteiras de Gaza. E essa não seria a primeira vez que um embate localizado se transforma em algo muito maior. Os preparativos para uma incursão terrestre estão em andamento. Israel ataca alvos estratégicos do Hamas com bombardeios intensos, mas os túneis subterrâneos do grupo jihadista continuam sendo um desafio. Uma invasão por terra exigiria um planejamento cirúrgico e um alto custo militar, além de riscos para os soldados israelenses. Nos bastidores, os Estados Unidos pressionam por uma solução menos agressiva, mas sabem que, se as negociações falharem, a operação terrestre será inevitável. O cenário lembra conflitos passados, como o de 2014, quando uma invasão israelense resultou em semanas de combates intensos. Se a incursão acontecer, Gaza pode se tornar um campo de batalha urbano ainda mais perigoso. O Hamas se preparou para essa possibilidade, com armadilhas, explosivos e táticas de guerrilha. Israel ataca com tecnologia avançada, drones e unidades de elite, mas o fator surpresa pode dificultar o avanço. Enquanto isso, os Estados Unidos monitoram a situação e avaliam o impacto político e militar dessa decisão. Um conflito prolongado poderia inflamar ainda mais a região, trazendo consequências imprevisíveis para o Oriente Médio. A grande questão é: o que acontece depois? Mesmo que Israel consiga desmantelar boa parte da estrutura do Hamas, um vácuo de poder em Gaza poderia abrir espaço para novos grupos extremistas. Os Estados Unidos sabem disso e buscam alternativas para evitar um cenário semelhante ao que enfrentam no Iraque. Mas o tempo corre contra as negociações, e cada dia que passa aproxima ainda mais a guerra de um ponto sem retorno. O conflito já não está restrito a Gaza. Israel ataca posições do Hezbollah no Líbano com a maior ofensiva desde o início da guerra, mirando depósitos de armas e centros de comando. O grupo xiita, aliado do Hamas, intensificou seus ataques ao norte de Israel, aumentando o risco de uma guerra em múltiplas frentes. Os Estados Unidos acompanham a escalada com preocupação, pois um confronto direto entre Israel e o Hezbollah poderia arrastar potências regionais para o conflito. No passado, confrontos com o Hezbollah se mostraram longos e desgastantes, tornando esse novo desdobramento um desafio estratégico. Na Síria, a situação também se complica. Um líder terrorista de alto escalão foi eliminado em um ataque israelense, sinalizando que Israel ataca com precisão além de suas fronteiras. O objetivo é claro: enfraquecer qualquer apoio ao Hamas e impedir que grupos aliados enviem reforços. No entanto, essas ações aumentam o risco de represálias, especialmente por parte do Irã, que financia e apoia tanto o Hezbollah quanto outras milícias na região. Os Estados Unidos, cientes do perigo, tentam conter a escalada diplomática, mas sabem que uma resposta iraniana pode ser apenas uma questão de tempo.
Com ataques acontecendo simultaneamente em Gaza, Líbano e Síria, o Oriente Médio se vê à beira de uma guerra regional. Israel não recua e intensifica suas operações, enquanto seus inimigos organizam suas forças. Os Estados Unidos reforçam sua presença na região, enviando navios e aeronaves para dissuadir qualquer movimento iraniano mais agressivo. Mas a história já mostrou que, quando a tensão atinge esse nível, basta uma faísca para transformar um conflito localizado em algo muito maior. O caos na Síria atinge um novo patamar de brutalidade. Um grupo jihadista tomou o poder à força, resultando no massacre de mais de 4.000 pessoas, incluindo aldeias cristãs inteiras que foram varridas do mapa. Israel ataca constantemente alvos terroristas na região, mas o avanço desses extremistas mostra que a instabilidade síria continua sendo uma ameaça global. Os Estados Unidos, que já enfrentaram desafios semelhantes no Afeganistão e no Iraque, avaliam suas opções, mas a verdade é que a Síria se tornou um campo de batalha onde múltiplos grupos disputam território e influência. Os relatos que surgem são alarmantes. Milícias jihadistas executam civis em massa, e imagens de destruição circulam pelo mundo, gerando indignação. Mas quem pode intervir? Israel tem suas próprias batalhas, e os Estados Unidos, apesar de condenarem o massacre, hesitam em se envolver diretamente. A história mostra que intervenções militares nessas situações podem ter consequências imprevisíveis. No passado, tentativas de estabilizar países em colapso acabaram criando ainda mais caos, como visto na Líbia, onde a queda de Gaddafi levou a uma guerra civil prolongada. Enquanto isso, os jihadistas consolidam seu domínio, expandindo sua influência para além da Síria. Isso não apenas ameaça a estabilidade do Oriente Médio, mas também representa um risco para o Ocidente, que já viu grupos extremistas exportarem sua ideologia e terrorismo para outros continentes. Os Estados Unidos monitoram a situação e avaliam a possibilidade de ataques aéreos contra essas facções. Mas o tempo corre, e se nada for feito, essa nova onda de terror pode se espalhar rapidamente para outras regiões. Enquanto os combates continuam, nos bastidores há uma intensa movimentação diplomática. Os Estados Unidos tentam intermediar um acordo com o Hamas, buscando a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos. Mas a situação é delicada. Israel ataca continuamente posições estratégicas do grupo, enfraquecendo sua estrutura, e não parece disposto a ceder facilmente a qualquer negociação. Washington, por sua vez, sabe que um acordo pode aliviar a tensão momentaneamente, mas não garante uma solução duradoura para o conflito. O Hamas usa os reféns como moeda de troca, tentando garantir concessões que poderiam fortalecer sua posição. Os Estados Unidos propõem um acordo separado, no qual prisioneiros palestinos seriam liberados em etapas, mas Israel se mantém cauteloso. Para Tel Aviv, qualquer sinal de fraqueza pode incentivar mais ataques no futuro. Essa disputa lembra momentos históricos, como as negociações entre os Estados Unidos e o Talibã no Afeganistão, onde concessões mal calculadas resultaram no retorno do grupo ao poder. Com as negociações travadas e a guerra se intensificando, a paciência de Israel se esgota. Se o acordo não avançar, Israel ataca ainda com mais força, buscando pressionar o Hamas a ceder. Os Estados Unidos, por sua vez, tentam equilibrar sua posição, apoiando Israel militarmente, mas sem perder sua influência diplomática no mundo árabe. O problema é que, nesse jogo geopolítico, qualquer erro de cálculo pode transformar uma crise controlável em um conflito sem volta. Os efeitos da ofensiva israelense já são visíveis. Com bombardeios precisos e ataques coordenados, Israel ataca não apenas combatentes do Hamas, mas também sua infraestrutura essencial. Túneis estratégicos foram destruídos, fábricas de armamentos deixaram de operar, e mais de 20.000 combatentes foram eliminados. O impacto disso é gigantesco. Sem suprimentos e sem esconderijos subterrâneos, a capacidade de resistência do Hamas diminui drasticamente. Os Estados Unidos acompanham esses avanços, cientes de que um enfraquecimento do grupo pode mudar o equilíbrio de poder na região. Mesmo assim, o Hamas ainda não está derrotado. O grupo possui células espalhadas e métodos de guerrilha adaptáveis, mas a perda de suas bases operacionais dificulta sua recuperação.
No passado, vimos organizações terroristas enfrentarem desafios semelhantes, como o Estado Islâmico, que, após perder territórios no Iraque e na Síria, nunca conseguiu recuperar sua força total. O mesmo pode ocorrer com o Hamas, mas isso não significa o fim do conflito. O vácuo deixado por um grupo extremista costuma ser preenchido por outro, como a história já mostrou diversas vezes. Para Israel, a meta é clara: impedir qualquer chance de reestruturação do Hamas. Os Estados Unidos, por sua vez, tentam garantir que essa desestabilização não leve ao surgimento de algo ainda pior. Afinal, um inimigo enfraquecido pode se tornar mais imprevisível. E, se a história nos ensina algo, é que conflitos assim nunca terminam de forma tão simples. O Oriente Médio está à beira de uma grande mudança. Israel ataca, o Hamas resiste, e os Estados Unidos tentam equilibrar o jogo. Mas até onde isso vai? O que acontece se esse conflito se expandir ainda mais? Deixe sua opinião nos comentários. E para continuar acompanhando tudo o que a mídia não mostra, inscreva-se no canal e ative as notificações.